Isaías, capítulo 52. Nós vamos sair de Jeremias e do livro de Atos e vamos para Isaías. Capítulo 52, vamos fazer a leitura, verso 13 ao 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Pai querido, nós oramos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos traga discernimento e edificação ao nosso homem interior, à nossa vida. Todos os irmãos que nos acompanham, nos assistem ao vivo e até mesmo posteriormente, que esta palavra sirva de edificação às nossas vidas e saiamos mais cônscios da nossa vocação e aptos para semearmos a Tua palavra por onde quer que estejamos e vamos fazendo a Tua obra no nosso dia a dia. No nome de Jesus, oramos. Amém. Talvez você não saiba, a maioria da igreja sabe, da cristandade, Isaías é o profeta messiânico. Ao longo dos 66 capítulos do livro de Isaías, nós temos inúmeras profecias desse livro para apontar para a obra de Cristo, seja a primeira ou a segunda vinda. O tema da nossa pregação hoje é escalando o Monte Everest, da revelação do Evangelho. Na verdade, Isaías, principalmente esses capítulos que o pastor Felipe leu hoje na abertura, o capítulo 50, 52, 53, até o século 12 depois de Cristo, os rabinos enxergavam nessas profecias, principalmente do capítulo 52 e 53, eles contemplavam a figura do Messias até o século 12. Mas a partir do século 13, os judeus ortodoxos começaram a olhar para essas profecias e enxergar nelas o sofrimento de Israel. É possível respeitar essa tradição, mas se você conferir de uma forma muito detalhada, né, sobre esse texto, você não pode concluir que a profecia se referia sobre o sofrimento de Israel, principalmente da diáspora, do Holocausto e de todas as situações de vulnerabilidade que os judeus enfrentaram desde quando Roma expulsou os judeus no ano 70 depois de Cristo em Jerusalém, até a chegada deles em 1948. Muitas vezes nós podemos também praticar isso, olhar para as profecias bíblicas, até os textos neotestamentários, e termos um olhar muito distante. É impossível você olhar para Isaías, capítulo 53, por exemplo, o verso de número 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Israel não podia fazer isso, levar os nossos pecados. Israel não podia ser moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O nosso castigo estava sobre Israel? Não. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é uma interpretação que, como eu havia dito, nós podemos respeitar, mas não é coerente com o todo da Escritura Sagrada. Mas o capítulo 53 não é o meu objeto de estudo hoje. Eu selecionei esses 3 versículos do capítulo 52. E como eu havia dito, eu quero reconhecer e crer que esse momento de pandemia, esse momento de vulnerabilidade que o Brasil enfrenta, que as nações enfrentam, os chefes de Estado, empresários, cidadãos e cidadãs deste planeta, deste Brasil, enfrentando diariamente aí o cotidiano da dinâmica do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa despensa,
nós temos enfrentado dias difíceis. Não há nenhuma novidade em relação a isso, porque Lucas, capítulo 21, Mateus, capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus, ele já nos havia predito que haveria pestes, haveria pragas, haveria guerras, haveria momentos difíceis, sinais nos céus e na terra que nos deixariam abalados. Entretanto, seriam estas oportunidades que no mesmo sermão do Mateus 24, Jesus disse: e o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. O evangelho será pregado. O evangelho pode ser pregado agora em um momento de vulnerabilidade, de fraqueza, de dificuldades, onde as pessoas têm mais sensibilidade, estão mais abertas para o evangelho, as boas novas. E como eu havia dito, que é o Monte Everest dessa pregação do Evangelho, eu quero recortar esses 3 versículos em 3 pontos importantes e aspectos importantes a partir desse capítulo 52. O primeiro é a morte de Cristo, a sua morte. O segundo, a sua exaltação. Ele morreu, mas ele também foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e deu poder à igreja para pregar o evangelho. A sua morte, a sua exaltação a partir da ressurreição. E o terceiro ponto, a sua mensagem. A sua mensagem. Tudo isso nós podemos encontrar nessa visão que o profeta Isaías teve. Nessa percepção profética da palavra profética revelada ao profeta Isaías há 2.700 anos para nós e 700 anos antes de Cristo nascer em Belém. Há 2.000 anos atrás, Isaías teve essa visão, essa percepção. É por isso que ele é chamado profeta messiânico. Porque ao longo do capítulo 40 até o capítulo 66, são inúmeras as profecias voltadas para o Messias. Ainda que tenhamos também textos em Isaías 7, em Isaías 9, são textos singulares que apontam para a obra salvífica de Cristo. E como eu havia dito nessa escalada do Monte Everest do Evangelho, vamos entrar nessa revelação do profeta Isaías e vamos nos levantar ao término da pregação para pregarmos o Evangelho, aproveitando as oportunidades nestes dias tão difíceis e maus. O primeiro aspecto que eu quero trazer é a morte. E vamos ver no verso 14 a imagem que o profeta Isaías traz, verso 14, como pasmaram muitos à vista dele. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Como pasmaram muitos à vista dele. Essa é a imagem que Isaías teve de Cristo lá na cruz do Calvário. Imagine agora, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías teve um prelúdio, teve um preâmbulo ali de toda aquela visão do que Deus haveria de fazer na cruz do Calvário. E ele traz algumas observações, como por exemplo, o seu aspecto estava muito desfigurado. E quando olhamos para esse elemento da morte em que ele foi desfigurado, eu quero lembrar a você, e você pode anotar algumas referências no Evangelho, nos Evangelhos. Primeiramente, dentro da morte, ele foi esbofeteado por um dos guardas. Isso está em João 18, 22. Ele foi cuspido e ele foi esbofeteado. E socaram a sua cabeça enquanto ele estava na audiência com o sacerdote Caifás. Isso está em Mateus 26, verso 67. Mas também Pilatos o açoitou em João capítulo 19, verso 1. E em Mateus 27, versículo 26, ele foi açoitado. Mas ainda os soldados de Pilatos o espancaram em João 19, 3.
E quando olhamos para o Salmo 22, a frase do salmista, na profecia que o próprio Davi traz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a profecia do salmista apontando para as palavras de Jesus lá no Gólgota, no Calvário, há 2000 anos atrás. É impressionante como os salmos também têm esses elementos proféticos. Ao mesmo tempo que o salmista estava apontando ali o desabafo, a súplica, a oração diante de Deus, em algum momento o Espírito do Senhor vinha sobre o salmista e ele apontava em uma palavra profética para o futuro. Quantas vezes Davi trouxe palavras proféticas? No Salmo 110, quando nós comentamos aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, apontando para Deus Pai, se dirigindo ao Filho, o Senhor, que foi ressuscitado dentre os mortos. E aquele Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Também o salmista diz que os soldados disputavam a sua capa, a sua túnica. Nesse mesmo salmo também diz que ele foi colocado no Calvário, cercado por 2 ladrões, por 2 malfeitores. E nesse mesmo salmo diz que até os cães lambiam o sangue que saía do seu corpo e chegava ali ao solo, através daquela cena tão conhecida por todos nós, do Calvário de Cristo Jesus. Mas o mesmo profeta Isaías, no capítulo 50, que o pastor Felipe leu nos versos 6, vamos ler, apontando para esse desfigurar do corpo de Jesus. Ofereci as costas, ele coloca o verbo no passado, como se o próprio Cristo estivesse conjugando o verbo no pretérito perfeito, mas apontando para o futuro que ele mesmo haveria de oferecer. E nessa hora sai o profeta Isaías e entra o Logos, o verbo de Deus, falando na boca do próprio profeta. Eu ofereci as costas aos que me feriam, e as faces, e aos que me arrancavam os cabelos. Eu não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Essa é a cena que o profeta Isaías consegue antever. Essa é a cena que o profeta Isaías, escalando esse monte Everest, ainda na base, consegue enxergar a morte de Cristo por nós no Calvário. É possível aqui afirmar sim que ele não morreu. Ele não tinha como morrer, porque como Deus ele não morre. Mas como homem, ele não tinha natureza do pecado. Ele toma sobre si a nossa natureza. Ele leva a nossa natureza e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. E ele levou sobre si, Isaías 53, as nossas transgressões. Ele foi traspassado, 53, versículo 5. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Eu gosto muito da expressão moído, porque lá no Getsêmani, ele orou, pelo menos no Evangelho de Lucas, 3 vezes. Ele pediu suporte aos seus discípulos. Ele pediu suporte aos discípulos mais achegados a ele, Pedro, Tiago e João, que estavam à parte, mas enquanto ele estava ali sendo moído pelo Pai, seus discípulos dormiam. Eles não tiveram a capacidade de discernir que aquele era o momento que estava por chegar do nosso Senhor ir para a cruz e levar o nosso pecado, a nossa maldição, a nossa natureza pecaminosa. Naquela cena trágica, é bom lembrar que Getsêmani, o lugar onde Jesus orou, o lugar onde Jesus esteve em oração, horas antes de ser preso. Aquele era um lugar que Jesus tinha o costume de ir, por diversas vezes, apresentado no Evangelho. Aquela era uma região, até hoje, um lugar estratégico. Quem viaja a Israel consegue chegar ali ao Monte das Oliveiras e enxergar de frente do monte para frente, você consegue enxergar o Vale de Cedron. E logo após a cidade de Jerusalém, a entrada ali onde antigamente estava o templo. E Jesus ora por aquela cidade.
Jesus chora por aquela cidade, Jesus chora por aquele povo que não enxergue, mergulhados, eles estão mergulhados, não enxergam e estão mergulhados na tradição religiosa dos seus pais, dos seus antepassados, presos na caducidade da letra, esvaziados e desprovidos da revelação, do discernimento, do entendimento de que as profecias estavam se cumprindo. Eles estavam mergulhados, como diz Paulo, na caducidade da lei e da letra. Eles não tinham discernimento. E é nessa cena que nós podemos enxergar o que nós cantamos hoje de manhã na abertura do culto. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Getsemane, em hebraico, é o lugar onde as azeitonas eram prensadas. Os trabalhadores naquela ocasião levavam para aquela região que até hoje você vai encontrar inúmeros pés de oliveiras. Segundo alguns pesquisadores, arqueólogos, estudiosos e biólogos, algumas daquelas oliveiras datam de mais de 2.000 anos, segundo eles. E se isso é verdade, significa que algumas daquelas oliveiras, aqueles troncos, foram testemunhas da oração de Jesus naquele lugar no Gólgota. Mas se naquele lugar do Getsemane as azeitonas eram prensadas para tirar o melhor azeite, a oliva, o azeite, assim também as uvas eram também pisadas no lagar para extrair o melhor vinho. E o vinho e o azeite são símbolos da unção e da presença do Espírito Santo, que Ele mesmo haveria de nos entregar, mas para que o bom vinho, o bom mosto e o bom azeite sejam extraídos, é necessário que as azeitonas e as uvas sejam devidamente moídas e prensadas. Hoje é um privilégio você e eu termos a graça maravilhosa de Deus em nossas vidas, em nosso coração, mas não se esqueça, é de graça, mas um preço foi pago. O Filho de Deus foi moído pelas nossas transgressões. Essa cena célebre que o profeta Isaías contempla, apontando para 700 anos à frente, onde ali no Calvário, ele se tornaria o que nós éramos, pecado, para que nós nos tornássemos o que ele sempre foi e é, Filho de Deus. Ele se torna maldição para que eu me torne bênção. Ele se torna separado de Deus para que eu me torne reconciliado com Deus. Ele se torna iniquidade, pecado, e eu recebo a justiça. Ele não tinha do que morrer, ele leva a minha morte. Eu não tinha do que viver, eu recebo a sua vida. Ele é condenado, eu e você somos justificados. Essa é a grande troca do Calvário, essa é a grande troca do Gólgota, e essa é a grande mensagem da cruz, porque os romanos achavam que a cruz era o pior tipo de morte para levar os indigentes e aquelas pessoas que eram assassinas, estupradores, homens maus, eram levados para o Calvário, para a cruz. Grandes historiadores sabem o que representa a cruz na perspectiva romana. O que para nós foi o grande massacre do Carandiru, a cruz era semelhante para os romanos. Mas ali morria. E era impossível de entender a crítica e até a ojeriza e o repúdio que os romanos tinham quando ouviam que o nosso Salvador morreu na cruz. Eles davam risadas. É por isso que as mensagens dos apóstolos no livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, e as mensagens do apóstolo Paulo em Atos 17, e ao longo dos livros, dos capítulos de Atos, eles faziam questão de afirmar: Deus o ressuscitou após a morte, onde vocês o mataram e crucificaram, e Deus o tornou Senhor e Cristo. Deus o ressuscitou. Porque a morte ali era simplesmente a sepultura do velho Adão, a morte do velho Adão, a minha morte, a sua morte, para que ao ressuscitar ele nos desse a possibilidade de sermos regenerados, transformados, nascermos de novo em Cristo,
através da nova vida, a vida dele que haveria de ser entregue a nós, o Espírito dele que haveria de ser entregue a nós, a mim e a você, a todo aquele que crê. Mas para que esse Espírito fosse outorgado, era necessário que a azeitona fosse prensada. Era necessário que a uva fosse pisada para extrair o melhor mosto, o melhor vinho, o melhor azeite. Tenho certeza que você não gostaria de comer uma salada ou tomar um suco de uva com qualquer tipo de uva ou qualquer tipo de azeitona, oliveira brava, misturada com óleo de soja. Você não vai gostar. O apóstolo Paulo diz em Romanos que o reino de Deus, anote aí, é paz, é alegria. Capítulo 14, e justiça no Espírito Santo é alegria. E o vinho é alegria, e o mosto é alegria. Mas para que essa alegria fosse entregue a mim e a você, essa paz que eu tenho em minha alma, como diz o cantor, a música, o hino, é porque ele se recebeu a tristeza de se ver separado de Deus naquela cruz. E ele clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste? Salmo 22, verso 1. Porque aquele grito é o nosso grito, é o seu grito, é o grito de todo homem pecador que está em Adão, que estava separado de Deus por causa do pecado, mas ao tomar sobre si uma morte expiatória, vicária, substitutiva, que Isaías pôde contemplar pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele se vê separado de Deus, para que eu e você, hoje, enxergássemos agora, nos enxergássemos conciliados junto com Deus. É por isso que essa é a mensagem do Evangelho. A morte de Cristo nessa escalada do Monte Everest. Vamos subir um pouco mais, porque ele não apenas morreu, ele foi sepultado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele ressuscitou, segundo as Escrituras. 1 aos Coríntios 15, verso 3 e 4, Paulo diz, este é o Evangelho que eu recebi. Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Capítulo 53, verso de número 52, perdoe-me, verso de número 13. Eis que o meu servo, percebam que o tradutor fez questão de colocar S maiúsculo, porque não é qualquer servo sou eu. Servo é o pastor Nairo, servo é a Andréia, com S minúsculo. Ele é o servo. Ele é o servo que procederá com prudência. Ele será exaltado, aleluia, e elevado, e será muito sublime. Ele será exaltado, ele será elevado. E meus queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Escalando o Monte Everest da salvação, do Evangelho, a morte que já foi explanada aqui, uma morte vicária, uma morte substitutiva, uma morte que ele não merecia, mas era a nossa morte, mas se parasse por aí, ele seria igual a Maomé. Se parasse por aí, ele seria igual a qualquer líder de qualquer religião. E é um privilégio ir a Jerusalém e chegar ali no jardim do túmulo, onde, segundo a tradição cristã, talvez tenha sido o local onde ele tenha sido sepultado. Um túmulo que foi emprestado da família de José de Arimateia, que cede o espaço, e está escrito em inglês, naquele túmulo, assim que entramos, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. A morte de Cristo, a sepultura de Cristo, a ressurreição de Cristo. Eu digo por mim mesmo, eu que vim de uma experiência religiosa da igreja romana, eu não entendi a pregação do Evangelho. Tateando um crucifixo, tentando me relacionar com Deus através de um crucifixo. Mas eu quero dizer nesta manhã que o que estava fixado na cruz, fixado, era o meu pecado, era a minha morte, era a minha natureza, era a minha iniquidade que separava a minha pessoa, o meu coração de Deus.
Um dia eu entendi quando Paulo escreveu o evangelho que eu recebi e que eu preguei para vocês, coríntios, na igreja de Corinto, na Grécia. Esse evangelho, 2 pontos é este. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Esta é a mensagem do evangelho. E assim como ele foi morto no Calvário, Paulo diz em Romanos 6 que nós fomos mortos com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. E ao ressuscitar, o autor de Hebreus traz no capítulo de número 1. A tese do autor de Hebreus é para mostrar que Jesus é maior que o tabernáculo, é maior que a velha aliança, é maior que Moisés, é maior que o sábado, é maior que todos os elementos da velha aliança. E ele, ao cumprir todos os elementos da velha aliança e ao cumprir a morte expiatória lá na cruz do Calvário, o autor traz como premissa, logo no prelúdio, logo na abertura da sua carta, no capítulo 1. Vamos ler? Verso número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele foi elevado às alturas, está assentado à direita da majestade de Deus. E eu pergunto, qual é a posição de Jesus hoje? O autor de Hebreus nos responde, capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo. O autor de Hebreus chama ele de apóstolo, e com A maiúsculo, porque apóstolo quer dizer enviado. É por isso que a igreja é apostólica. Nós somos da igreja católica, universal, apostólica, mas de Jerusalém para todas as nações da terra. A igreja é apostólica porque ela é enviada. E ele diz em João capítulo 20, como o Pai me enviou, eu vos envio também a vós. Eu vos envio. Você é um enviado. Nessa pandemia, nessa crise que o mundo enfrenta, nessas instabilidades, Deus te levantou, meu irmão, para você ser encorajado pela palavra da fé, pela palavra do evangelho, e você seja a boca de Deus nestes dias, seja esteio, seja coluna, e conheça o Monte Everest. Deus não te chamou para ficar na base do monte, escale o monte, saia da morte, veja a sepultura, veja a ressurreição, a exaltação de Cristo, e por fim, pregue a mensagem do evangelho que Isaías vai mandar você e eu pregarmos. O autor de Hebreus também vai dizer no capítulo 5, no capítulo 8, capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas é que temos dito, é que possuímos hoje tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Um sumo sacerdote. E ele atinge esse título, essa posição após a morte, após a sepultura. Quando nós falamos de exaltação, estamos falando da elevação de Cristo, que ao ser ressuscitado, é impressionante como Paulo diz em Romanos capítulo 1, que eu considero para mim a melhor explanação do contexto de elevação, ressurreição de Cristo e posição de Cristo. Veja o capítulo 1 de Romanos. Todas essas passagens que estamos nos referindo agora dizem respeito à elevação. A igreja precisa conhecer o evangelho, pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é dizer para as pessoas que Deus tem um plano maravilhoso para a vida delas. Elas já sabem. Muitas delas já sabem. Mas elas estão perdidas. Elas precisam entender que tipo de morte Jesus teve.
Que tipo de morte expiatória ele enfrentou? O que representa a morte? O que representa a sepultura? O que representa a ressurreição? Romanos capítulo 1. Leia comigo do verso 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido no Velho Testamento. Olha aqui Isaías prometendo. E ele vai explanar, verso 3, com respeito a seu filho, F maiúsculo. Quem é o filho? Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Agora leiamos o verso 4. E ele foi. É fantástica a palavra designado, mostrando um desenho que foi elaborado de design. Quem é de publicidade sabe muito bem o que é isso. Foi um plano arquitetado por Deus, foi um plano bem elaborado, foi um plano bem tecido, foi um plano bem costurado, foi um plano em que o Filho, antes de Deus criar Adão, antes de Deus criar a criação, a terra, o cosmos, o universo, ele já havia estabelecido em concordância com o Filho: eu vou enviar você para salvar a criação que será minada pelo pecado quando o primeiro Adão for criado por mim, e você será o último Adão, o homem perfeito. E quando eu te ressuscitar, meu filho, eu vou te designar como filho de Deus com poder. Porque quando ele estava na cruz, olhe para mim agora na câmera, quando ele estava na cruz, ele perdeu a filiação de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por que as trevas vieram sobre Jesus lá no Calvário? Porque Deus não tem comunhão com o filho do pecado. E Jesus se torna pecado. E Jesus se torna filho do pecado, mas a Andréia se torna filha de Deus. A Luzia se torna filha de Deus. Você se torna filho de Deus por causa da troca da aliança. Mas a Bíblia diz que quando ele ressuscita, Romanos capítulo 1, verso 4, ele foi designado filho de Deus. Mas ele já não era, mas ele perdeu a filiação. E ele perdeu a filiação porque voluntariamente ele foi moído pelos nossos pecados e levou sobre si a nossa natureza e as nossas transgressões. E agora, ao ressuscitar, o Pai o declara: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu te serei por pai, e outra vez tu me serás por filho, porque ele havia perdido a paternidade na cruz do Calvário. Se você entender o que é o Evangelho, você vai entender que para ele nos dar a salvação de graça, a maravilhosa graça, ele teve que perder a posição que ele já tinha. Mas ele podia dar a sua vida. Ele mesmo disse: eu tenho poder para dar a minha vida, que não é de mim, é do meu Pai que eu recebi esse mandamento. Mas eu também tenho poder para reassumir a minha vida. E eu vou reassumir a minha vida. E se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dá fruto. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Aleluia. Ele foi designado como filho de Deus. Vamos ver aonde? Quando ele foi designado filho de Deus? Com poder? Vamos. Segundo o Espírito de santidade, através de quê? Pela ressurreição dos mortos. Aleluia. Então, quando ele ressuscita, o autor de Hebreus diz no capítulo 1, tu és meu primogênito, eu hoje te gerei. Ele agora é o primeiro, ele agora é o cabeça de uma nova criação. Ele é o primeiro, o homem a ressuscitar dentre os mortos. E todos que estavam mortos em Adão, quando ouvem a pregação do Evangelho e pela fé o recebem, se tornam filhos de Deus e reconhecem que ele é o primogênito de uma nova criação, que pela ressurreição ele foi designado filho de Deus.
Vamos subir o Monte Everest. Nós estamos na base, pela morte e sepultura, nós chegamos à exaltação de Cristo e à ressurreição. E vamos para o topo do monte. E o topo do monte é eu e você, ao longo desses dias, pegarmos a bandeira, o pendão do Evangelho e pregarmos o Evangelho, a mensagem que Isaías vai nos apontar no capítulo 52, verso de número 14. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 52, verso 15, na verdade. Porque após a ressurreição, o versículo 15, Isaías dirá: e assim, vamos, causará admiração às nações. Aleluia. Uma das cenas mais lindas que eu vejo do filme As Crônicas de Nárnia é quando o leão aparece para a feiticeira. Ela fica estupefata, boca aberta, e a mente dela pergunta: mas eu matei! E ela fica admirada. E os reis da terra, como diz o Salmo 2, que se aglutinaram, que se arquitetaram para matar o Filho de Deus, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, autoridades religiosas, a plebe judaica, a multidão, todos disseram: crucifica-o. Essa era a fúria das nações. Mas a mensagem do Evangelho haveria de ser pregada a eles mesmos, e eles se converteriam, e eles se voltariam para Deus através da mensagem daquele Nazareno, que foi morto no Calvário, sepultado, exaltado à direita de Deus Pai, e entregou a sua natureza a mim e a você, e nos fez boca de Deus aqui nesta terra, igreja enviada, apostólica, às nações, para pregar a mensagem da cruz. Capítulo 53, 52, verso 15 diz: ele causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca. É só você ler o livro de Atos, capítulo 3 e 4. Os reis ficaram boquiabertos porque ninguém conseguia impedir o avanço do Evangelho, e as autoridades prenderam os apóstolos, e os anjos foram lá e soltaram os apóstolos. E a igreja orava, e os apóstolos foram soltos pelas autoridades romanas, e eles disseram: olha, não pode falar desse Cristo. Vocês estão proibidos. E eles disseram: como haveremos de impedir, como haveremos de não falar daquele que nos salvou, daquele que nos libertou? Nós não vamos obedecer aos homens, nós vamos obedecer a Deus. E a Bíblia diz que eles saíram da prisão e pregaram ousadamente o Evangelho, e ainda pediram a Deus: Deus, dá-nos ousadia para pregarmos o Evangelho às nações da terra. Até Pedro, que foi colocado em banho-maria para ser morto, lá em Atos capítulo 12, a igreja orava incessante, e um anjo entrou, e ele nem sabia que era um anjo, e quebrou as cadeias, e quebrou as correntes, e puxou Pedro da prisão, e Pedro já foi direto para a casa de oração, para mostrar que ainda que as nações se enfurecessem para impedir a mensagem do Evangelho, o profeta Isaías já havia dito 700 anos antes do incidente e do fato acontecer, que a mensagem provocaria admiração às nações, e os reis fechariam a sua boca. Hoje mesmo nós estudamos o livro de Atos, quando Paulo está pregando no capítulo 26 ao rei Agripa, quando ele vai pregar ao governador Félix, quando ele vai pregar às autoridades romanas ao longo da última viagem que o leva para a prisão em Roma. Ali naqueles capítulos é possível de contemplar que os reis ficam calados. As autoridades romanas que haviam crucificado a Cristo ficaram perplexas de ver com tanta ousadia. E até uma das autoridades romanas disse a Paulo: olha, se eu ficar um pouco mais ouvindo a tua pregação, eu serei persuadido de receber esse Cristo que você tanto fala com tanta propriedade. Para mostrar que a mensagem do Evangelho provocaria admiração, e os reis fechariam a sua boca. Por causa de quem? Por causa dele. Verso 15, porque aquilo que não lhes foi anunciado, vamos dizer juntos? Verão. E aquilo que não ouviram, entenderão.
Aleluia. Eu mesmo sou um deles. Eu não entendia nada da mensagem do Evangelho. Um dia eu entendi. Um dia minha mente se abriu. Um dia eu parei de beijar nada, tudo aquilo que era fixado numa cruz. E eu entendi que eu estava beijando a mim mesmo. Porque quem foi fixado na cruz foi o pecado, a minha natureza. E a revelação chegou. E aquilo que estava obscuro, aquilo que os homens não entendiam, não enxergavam, agora o Evangelho clareou, removeu as escamas, abriu os nossos olhos, como nós cantamos aqui muitas vezes, e estamos com saudades de ver a congregação cantando aqui. Eu estou olhando só para a câmera, só tem cadeiras aqui e alguns membros da equipe, mas eu gostaria de dizer: abra os olhos do meu coração, quero te ver, abra os olhos, ó Deus, do meu coração. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação lá dessa admiração que o texto fala no versículo 15. Causará admiração às nações. Essa é a palavra também usada, que é o mesmo sentido no hebraico, no grego e no hebraico para aspersão, por incrível que pareça. A purificação. Mostrando que lá em Levítico 16, 14, aquilo que era expiado, aquilo que era aspergido o sangue, colocado o sangue das pessoas, a vida de Cristo, o sangue de Cristo seria aplicado sobre as pessoas e elas ficariam admiradas, aspergidas, aleluia, e purificadas. Você pode ler em casa Levítico 16, 14, 15, Levítico 14, de 1 a 7, Números 8, 7, são expressões que falam da aspersão. E é impressionante quando a obra de Cristo é pregada para um homem pecador, que ele entende. É possível ver a reação de admiração, ao ponto de muitos perguntarem: os meus pecados estão todos perdoados? Sim. E aquela pessoa fica admirada, encantada e, na linguagem teológica, aspergida e purificada pelo sangue de Jesus. Eu conheço lugares que colocam água sobre a cabeça da pessoa e derrama. Hoje é até balde que joga, tem reuniões que joga balde, faz uma lavagem, mas não vai aspergir nada. Mas quando o sangue de Cristo e o sangue do bode, o sangue do carneiro, o sangue do animal que expiava o pecado era aspergido sobre a pessoa, o perdão era aplicado. E quando o perdão era aplicado, as pessoas ficavam admiradas. Só que era um perdão do pecado. Só que Jesus não veio levar o nosso pecado apenas, ele veio levar a nossa natureza. Ele veio cortar pela raiz toda planta que não dá bom fruto. Ele veio cortar pela raiz e o João Batista, seu primo, pôde dizer: eis o Cordeiro de Deus, não que purifica o pecado, mas que tira o pecado do mundo. É essa admiração que vamos ter acerca de Jesus. Veja, meus queridos, não adianta dizer apenas Cristo morreu, porque também Napoleão morreu, Dom Pedro II morreu, Dom Pedro I morreu, Tiradentes morreu. Mas a morte de Cristo não foi qualquer morte, foi a nossa morte, foi a nossa sepultura. E a ressurreição dele serviu-nos para nos entregar a sua vida, a sua natureza. E agora ele despoja os principados e as potestades. Colossenses 2, versículo 15 diz que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Sabe o que isso quer dizer? É uma figura que os soldados romanos, quando os reis conquistavam povos bárbaros, eles amarravam os reis daqueles povos bárbaros, amarravam chefes daquelas nações-estados e traziam os despojos e traziam esses reis e os súditos deles amarrados e passavam ali pela cidade de Roma. E as pessoas eram zombadas, eram cuspidas para mostrar o desprezo, a zombaria, o escárnio de Roma sobre aqueles homens que foram conquistados. Mas além disso, tudo que pertencia àqueles reis bárbaros, eles tinham que entregar a Roma. E Paulo se utiliza dessa visão fantástica, dessa alegoria, para dizer que
Jesus já ressuscitou, Ele tem as chaves da morte e do inferno e Ele obriga a Satanás que solte a vida do seu marido, do seu filho, dos seus amigos, dos seus familiares, na hora que eles ouvirem a pregação autêntica da cruz. E quando eles ouvem a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, os principados são obrigados, na prática, a largarem, a soltarem estas vidas que foram despojadas por Cristo e conquistadas pela obra salvífica na cruz do Calvário, no nome de Jesus. Teoricamente, Jesus já despojou todos os principados e potestades, mas o que prende os homens, as potestades que influenciam as mentes dos homens até os dias de hoje, é essa natureza má, iníqua, o pecado, que Cristo já levou, mas quando o pecador ouvir a mensagem da cruz, ele entenderá. Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte, da escravidão do pecado para a vida. Voltando para Isaías, para fecharmos e chegarmos ao topo do Monte Everest. Eis que o meu servo procederá com prudência. Verso 13. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. O seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Alguns anos atrás, quando Nelson Ned ainda era vivo, um grande cantor famoso que se desviou do Evangelho e se tornou célebre aos olhos deste mundo, ele teve a oportunidade de calar uma das vozes que quase não dá espaço para o homem falar. O Jô Soares, que ficou impressionado e deu mais ou menos quase 1 hora de discurso do Nelson Ned, ao vivo, pela TV. Você pode acessar o YouTube e procurar essa entrevista. E ele vai falar do Evangelho, do que Cristo fez na sua vida, para mostrar o cumprimento da palavra. As nações ficarão admiradas, e os reis da terra fecharão a sua boca. Mas eles fecharão a boca, e as nações ficarão admiradas, porque eu e você, que fomos alcançados pela maravilhosa graça, nos levantaremos e pregaremos o Evangelho da cruz. Deus te chama para esse desafio. Em meio ao caos da pandemia, em meio ao desespero que temos enfrentado ao longo destes dias, destes meses, há uma sede, há uma busca pelos homens que estão aí fora, desesperados, medo da morte física, medo da crise financeira, econômica, empresários, e não é hora de condenar as pessoas. O próprio Evangelho já mostra ao pecador que ele já está condenado. Mas nós precisamos estender as nossas mãos e falar desse tesouro precioso, desse homem precioso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é por isso que Isaías 53 começa falando: quem deu ouvidos à nossa pregação. Mas eu não vou falar do 53, é apenas o 52. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu coração, e que você se levante como boca dele nesta terra. E como estudamos hoje na escola bíblica, que em meio à pandemia e lá no livro de Atos, em meio à perseguição, possamos espalhar a semente do Evangelho às nações da terra. Vamos orar. Convido você a curvar a sua fronte e agradecer pelo privilégio de termos o entendimento do Evangelho e orarmos agora por uma multidão lá fora que não conhece ao Senhor. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti essa palavra. Obrigado por essas conquistas que foram dadas através do Teu Filho Jesus Cristo. É por causa dele que estamos aqui hoje. Nós queremos clamar mais uma vez a partir daquele hino que nós cantamos: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Ó, quão cego eu andei, quão perdido vaguei, distante do meu Salvador. Mas um dia a palavra de Deus foi pregada ao nosso homem interior, ao nosso coração. Eu oro agora para que nessa perspectiva de escalada, o Senhor comece a despertar a igreja brasileira, despertar o nosso arraial, despertar o nosso rebanho, que estejamos sensíveis às necessidades das pessoas aí fora, que estejamos sensíveis às situações mais vulneráveis de privações materiais, privações financeiras, privações de ordem pessoal, ó Deus, para que sejam oportunidades que em meio aos desabafos delas, nós possamos encontrar uma brecha, uma oportunidade de falar do Teu amor, falar da cruz, falar do Evangelho, falar desse tesouro maravilhoso chamado Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigado porque hoje o Senhor nos faz arautos do Evangelho, proclamadores das boas novas, que o Senhor nos coloque em montes altaneiros, em lugares altaneiros, para que possamos estrategicamente, não apenas fisicamente em lugares altos, mas até nos lugares das torres, das emissoras, nas transmissões de internet, de TV, nas redes sociais, nos WhatsApps, possamos pregar o Evangelho a toda criatura, porque em meio às pandemias, pestes e juízos, está escrito que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz e que o Senhor use a sua vida como um vaso de honra para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, até a vinda gloriosa do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.